Existe um lado da Lua que ninguém jamais viu, e a NASA sabe exatamente o que está lá. A face oculta representa 41% da Lua. As primeiras fotografias soviéticas, em 1959, geraram um silêncio que nunca terminou. As imagens revelaram padrões que a natureza não produz, estruturas simétricas que a geologia não explica. Desde sua fundação, a NASA tem mandato oficial para controlar descobertas espaciais sensíveis. Está no documento fundador da agência. Astronautas fizeram perguntas sobre o lado oculto. Nunca receberam respostas. Certas regiões simplesmente desapareciam dos mapas. Gordon Cooper, herói nacional e piloto de teste, afirmou antes de morrer que a NASA escondia objetos não identificados próximos à Lua. Durante a Apollo 8, houve 10 minutos de silêncio total quando a nave passou para o lado oculto. Nunca foram explicados. Nos registros públicos das missões, Apollo existem lacunas, transmissões classificadas em momentos muito específicos. Em 1970, dois cientistas soviéticos propuseram que a Lua é uma estrutura artificial e oca. A teoria foi ridicularizada, depois silenciada. Quando módulos Apollo colidiram com a superfície lunar, a Lua soou como um sino oco por mais de 3 horas. Nenhuma estrutura geológica sólida ressoa assim. A Lua fez algo que a ciência simplesmente não explica. A Lua é menos densa do que deveria ser. Segundo a própria física, ou ela é oca, ou contém materiais que não deveriam estar lá. A Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. A probabilidade matemática disso ser natural é considerada impossível por alguns astrofísicos. Isaac Asimov concluiu que a única explicação que não viola a física é que a Lua foi colocada ali intencionalmente. Em 2019, a China pousou no lado oculto. O mundo esperava dados completos. O que veio foi parcial, filtrado. Depois silêncio. O rover Yutu-2 fotografou a cratera Von Karman. Pesquisadores identificaram geometria regular demais para ser natural. A China não comentou. Em 2009, a NASA colidiu deliberadamente uma sonda com a Lua. Os dados ficaram classificados por semanas antes de qualquer divulgação. Dados de missão pública retidos por semanas. E quando divulgados, alguns espectros químicos detectados nunca foram explicados. O hélio 3 é quase inexistente na Terra, mas abundante na face oculta da Lua. Suficiente para alimentar a humanidade por milênios. Quando estudos sobre hélio 3 foram publicados, o interesse militar e governamental na face oculta cresceu de forma abrupta e silenciosa. Ex-funcionários de agências espaciais relatam formações no lado oculto que não se encaixam em nenhum modelo geológico conhecido. Estruturas alongadas, regularmente espaçadas, com sombras que sugerem elevação artificial. Em várias regiões distintas da face oculta. Certas imagens do Lunar Orbiter Image Recovery Project foram digitalizadas e depois removidas do banco público sem explicação. A sonda Kaguya mapeou o lado oculto com resolução sem precedentes. Parte dos dados ficou restrita a acordos bilaterais secretos entre agências. Que descoberta exige silêncio internacional, coordenado entre países rivais? A resposta existe, mas ninguém vai pronunciá-la oficialmente. Em 1979, uma funcionária da NASA viu fotografias do lado oculto com estruturas não naturais. Homens de terno que ela nunca viu as confiscaram. Engenheiros, físicos, pilotos. Quantos ex-funcionários fizeram afirmações similares antes de morrer? O número é difícil de ignorar. A Lua não tem campo magnético global, mas certas regiões da face oculta possuem anomalias magnéticas inexplicavelmente fortes e concentradas. Materiais magnetizados concentrados exatamente nas formações mais incomuns da face oculta. Como se algo metálico e estruturado estivesse lá embaixo. O programa Artemis foi aprovado com orçamento recorde e urgência incomum para uma agência que levou 50 anos para planejar o retorno à Lua. 50 anos sem pressa. De repente, urgência total. Algo mudou. Algo que não foi anunciado em nenhum coletivo de imprensa. O anúncio do Artemis incluía investigação de anomalias gravitacionais no polo sul lunar. Exatamente onde as anomalias magnéticas são mais intensas. Anomalias gravitacionais. Anomalias magnéticas. Dados retidos, silêncios coordenados, tudo no mesmo lugar. O lado que alguém quer manter oculto.
E se a Lua não for um satélite natural? E se for algo posicionado com propósito? Os próprios dados sugerem isso. A teoria da captura gravitacional tem falhas que os astrofísicos reconhecem. Capturas acidentais produzem órbitas caóticas. A Lua tem a órbita mais estável do sistema solar. A crosta da face oculta é até 3 vezes mais espessa que a face visível, como se tivesse sido construída assim, não formada geologicamente. Quando esses pontos são mapeados, formam um padrão que pesquisadores descrevem como distribuição estrutural, como colunas, como arquitetura. Arquitetura. Uma palavra que nenhuma agência vai usar oficialmente, mas que engenheiros deixam escapar quando confrontados com esses dados. Se a Lua foi colocada ali intencionalmente, a história da civilização humana precisa ser completamente reescrita. Se foi construída por alguém. Alguém que escolheu um lugar de onde observa tudo neste planeta sem jamais ser visto. A ciência oficial recusa formular essa pergunta. Perguntas sem respostas seguras ameaçam instituições inteiras. Anomalias não explicadas, dados retidos, testemunhos ignorados, tudo apontando para o mesmo lado da Lua. Por que o silêncio sobre esse lugar específico é coordenado com rivais que em nenhuma outra área da história concordaram em nada? Rivais com mísseis apontados, guerras em 3 continentes, mas silêncio comum sobre o lado oculto da Lua. Isso é acordo, não coincidência. Em 2024, Estados Unidos, China, Índia e Rússia enviaram missões simultâneas ao Polo Sul lunar, todos em silêncio sobre o que esperam encontrar. Dados públicos, documentos desclassificados, padrões que qualquer analista de inteligência reconheceria como ocultação coordenada de informação. Se a descoberta for o que os dados sugerem, como o mundo vai reagir? Quem vai contar? E quando? Verdades dessa magnitude não chegam por anúncios oficiais. Chegam por vazamentos, por pessoas que decidem que a verdade pesa mais que o silêncio. Quando documentos sobre a Lua vazam, desaparecem em horas. Links mortos. Arquivos removidos. Como se alguém monitorasse esse tema especificamente. Em 2023, um pesquisador mostrou pixels alterados em imagens lunares da NASA. Publicou a análise. Conta suspensa em 48 horas. Uma conta. Um pesquisador, 48 horas. Quando esse padrão se repete dezenas de vezes, coincidência deixa de ser uma explicação. Supressão seletiva. 90% da informação circula livremente. Os 10% que permitem montar o quadro completo são removidos com precisão cirúrgica. Dados detalhados sobre Marte e Júpiter estão disponíveis. Mas certas regiões da face oculta da Lua retornam apenas lacunas elegantes, sempre no mesmo hemisfério, sempre nas mesmas coordenadas, sempre onde as anomalias são mais intensas. Algo nessas coordenadas justifica uma corrida espacial silenciosa, sem a fanfarra que acompanhou a corrida original dos anos 60. Uma competição silenciosa entre potências que já sabem o que está lá e estão correndo para chegar primeiro. Quem chegar primeiro controla a narrativa. E essa narrativa específica vale mais do que qualquer arma nuclear já valeu. A revelação precisa ser controlada, apresentada de forma que não desfaça o tecido social que mantém as civilizações funcionando. Tecido social significa religiões e estruturas de poder. A crença de bilhões de que a humanidade é única. Isso pode desmoronar em horas. Um documento vazado hoje chega a 1 bilhão de pessoas antes de qualquer agência reagir. Por isso, a supressão acontece antes que a informação exista. Propostas de pesquisa sobre anomalias lunares são recusadas sem revisão. O controle começa no laboratório, não no servidor. O sistema é eficiente porque é invisível. Basta não financiar, não publicar. O silêncio se produz por omissão. Mas o silêncio tem rachaduras. Telescópios amadores agora captam o que antes exigia orçamento de agência espacial. As perguntas vêm de físicos, com publicações indexadas, e engenheiros de agências espaciais que pedem anonimato, mas entregam dados impossíveis de ignorar. Dados impossíveis de ignorar. Não é entusiasmo conspiratório, é o peso técnico de quem o modelo convencional não comporta mais. A resposta ainda está lá. No lugar que alguém escolheu, com grande cuidado, manter permanentemente fora do nosso alcance.
O Artemis avança. A China avança. Em algum momento, tecnologia humana vai escanear o lado oculto sem deixar ambiguidade. Quando isso acontecer, a pergunta não será mais o que está lá. Será quem vai controlar o que o mundo sabe sobre isso? Dados de missão ativa não podem ser suprimidos com a mesma facilidade que imagens orbitais. E erros sempre acontecem. Quando um dado vazar de uma missão ativa no lado oculto, nenhum comunicado de imprensa conseguirá explicar o que o mundo vai ver. As agências não temem a descoberta, temem a perda de controle sobre como ela chega ao mundo. Este arquivo encerra com uma certeza. O lado oculto guarda algo, e esse algo está prestes a não poder mais ser guardado. Você já sabe mais do que a maioria. Continue questionando. O lado oculto da Lua não ficará oculto para sempre. A única forma de manter uma verdade suprimida é isolar as pessoas em sua curiosidade. Quando as perguntas se somam, o silêncio colapsa. Inscreva-se no arquivo proibido. Os próximos arquivos já estão sendo abertos. E o que vem a seguir é ainda mais perturbador.